Olá, caríssimo aluno do segundo ano do Colégio Maria, tudo bem? Bom, minha gente, estamos caminhando para mais um final de bimestre e, é claro, temos um pequeno problema para ser resolvido. Nós não concluímos, e agora eu falo principalmente para você, aluno do segundo ano B, nós não concluímos o capítulo 9. Ficou faltando a segunda parte do capítulo 9. Lembrando que o capítulo 9 ele trata justamente dos Estados Unidos no século XIX e do imperialismo e neocolonialismo. Lá no segundo ano B, nós estudamos os Estados Unidos no século XIX. Mas a segunda parte da aula não foi estudada em virtude, das diversas atividades que ocorreram nesse segundo bimestre. Mas é claro que o professor Helder, sempre preocupado com o seu aprendizado, preparou esta super videoaula para você não perder nenhum conteúdo. E olha só, nessa videoaula, de uma forma muito objetiva, muito direta, com uma linguagem bem fácil, nós vamos trabalhar os principais aspectos a respeito do neocolonialismo e do imperialismo. Eu espero que você aproveite o vídeo e o melhor, se você não tiver entendido alguma informação, volta o vídeo, assiste de novo, tá certo? E se a dúvida continuar, você sabe perfeitamente como me contactar pelas redes sociais, tá certo? Então, desejo a você uma boa aula e bons estudos. Solta a vinheta. Olá, caríssimo aluno, tudo bem? Vamos então dar início agora ao tema imperialismo e neocolonialismo. Como eu já disse, um tema importantíssimo para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio ou qualquer prova que você venha fazer. Vamos ser bem objetivos e, claro, de uma forma muito didática e clara para que você entenda os principais aspectos sobre esse tema. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é a definição de neocolonialismo. O neocolonialismo, como eu sempre digo em sala de aula, é praticamente o domínio de vastas áreas do planeta que algumas nações, aquelas mais industrializadas do planeta, aquelas que passavam pela segunda fase da Revolução Industrial, acabaram exercendo. Então, a gente sabe perfeitamente que a dominação neocolonial é aquela dominação que simplesmente acabou dominando politicamente, socialmente, culturalmente e, é claro, economicamente algumas áreas do planeta, em especial os continentes africano e asiático. Eu diria também a Oceania. Um detalhe importantíssimo aqui é que todo neocolonialismo, pessoal, ele é imperialista, mas nem todo imperialismo é neocolonial. O que é que eu quero dizer com isso? Muita calma nessa hora, para que você possa compreender esses dois conceitos. Veja bem, vamos primeiro para o conceito de imperialismo. Imperialismo é a dominação econômica de uma nação sobre outra. Mas veja bem, quando eu falo imperialismo, eu me refiro de uma forma muito especial à dominação econômica. Já quando eu falo em neocolonialismo, eu vou muito além de uma simples ou apenas dominação econômica. O neocolonialismo, ele, além de dominação econômica, ele pressupõe também uma dominação política, uma dominação social, uma dominação cultural. Então, é importante que você compreenda que todo neocolonialismo é imperialista, mas nem todo imperialismo é neocolonial.
Tá certo? Ficou claro agora? Olha só, então vamos às causas e às justificativas para essa ação neocolonial. Bom, eu geralmente digo aos meus alunos que toda nação, né, imperialista, neocolonialista, ela busca especialmente 3 M's. Como assim, Helder, 3 M's? Matéria-prima abundante, mercados consumidores e mão de obra barata. Então, essas nações superindustrializadas que no século XIX passavam pela segunda fase da Revolução Industrial, essas nações, é claro, elas buscavam esses mercados consumidores, elas buscavam matéria-prima abundante e elas buscavam, evidentemente, né, mão de obra barata. E elas vão encontrar isso no continente africano, no continente asiático e, é claro, vão encontrar também isso na América, na Oceania. Então, é importante que você saiba perfeitamente as causas desse imperialismo. Então, vamos aqui elencar algumas causas e justificativas que foram cruciais. Primeiro, a busca de matéria-prima, que foi evidentemente importante, a conquista de mercados consumidores, que é importantíssimo salientar, né? Afinal de contas, essas nações eram extremamente industrializadas, elas passavam pela segunda fase da Revolução, a produção industrial era enorme e o mercado consumidor nacional desses países não tinha como atender a toda aquela demanda de produção. Então, era importante buscar novos mercados consumidores, porque, como você sabe muito bem, toda indústria ela produz com um objetivo: vender sua produção. Então não é interessante que sobre, né, mercadoria. Então é justamente por isso que esses países eles partiram em busca de novos mercados. Esses países eles começaram a uma tática de exportação de capital. E eles vão investir isso no continente africano, no continente asiático, principalmente, já que esses eram os territórios mais apetecidos, os mais desejados. Ainda existem, é claro, outras causas também, que eu diria que são até causas secundárias, como a acomodação de excedentes populacionais, como foi o caso para algumas nações, a estruturação de bases estratégicas, principalmente montando aí uma estratégia para vencer a concorrência, tá certo? Então, essas causas, em especial, os 3 M's, são as mais importantes e aquelas que você deve dominar. Tranquilo? Bom, mas aí vem uma outra pergunta importante a respeito desse assunto. E quando essas nações chegaram no continente africano, quando chegaram no continente asiático, e aí? O que é que eles falaram? Será que eles deixaram bem claro para os africanos e asiáticos que esses países, principalmente os europeus, estavam ali porque queriam dominar os mercados consumidores, a mão de obra barata e a matéria-prima abundante? Claro que não. Eles, na verdade, vão criar uma justificativa, um pretexto, um discurso que eles acabaram passando para esses povos africanos, asiáticos em geral, que era o discurso da missão civilizadora. A missão civilizadora é aquela ideia de que, na verdade, esses europeus, eles eram civilizados, africanos e asiáticos não eram. Então, o objetivo dos europeus nesses continentes era simplesmente levar a civilização. Certo? Então, essa ideia de que eles estavam ali prestando um favor aos africanos, prestando um favor aos asiáticos, essa ideia, pessoal, ela foi trabalhada. Esse foi o pretexto, essa foi a principal justificativa. E olha que daí surgiram, inclusive, algumas doutrinas, né, algumas teorias, inclusive algumas até pseudocientíficas, como foi o caso do darwinismo social, que reforçou bastante essa ideia da missão civilizadora. O darwinismo social, lembrando, é aquela ideia de que uma cultura superior ela deve dominar uma cultura inferior. Inclusive, coloquei aqui uma imagem
que retrata um pouco dessa dominação. Olha aí o texto: assumi o fardo do homem branco, enviai os melhores de vossos filhos, condenai vossos filhos ao exílio, para que sejam servidores de seus cativos. Então, olha, a ideia que está sendo passada aí é a de que o europeu estava ali na África, estava ali na Ásia, fazendo um favor, levando a civilização. Bom, a gente sabe que isso não foi bem dessa forma, tá certo? E as sequelas dessa dominação neocolonial são sentidas até hoje, principalmente no continente africano. Vamos já relatar isso daí. Bom, mas afinal de contas, quais foram, né, as áreas mais desejadas? As áreas mais desejadas, é claro, África e, né, Ásia. E da Ásia, em especial, uma nação. Eu estou falando da China. Então a gente vai analisar aqui alguns casos especiais, meus amigos, até porque não haveria como, num vídeo como esse, que tem que ser bem rápido, bem objetivo, a gente tratar, né, da ação neocolonial e imperialista de todos os países do continente africano e de todos os países do continente asiático. O objetivo do vídeo não é isso, tá certo? Então a gente vai naqueles pontos mais importantes. Por exemplo, na África do Sul, eu vou dedicar, na África eu vou dedicar em especial para a África do Sul. Como foi essa dominação na África do Sul? E no caso da Ásia, nós vamos falar em especial da China. Tranquilo? Mas antes, preste atenção nessa tabelinha, porque ela salvará aí uma questão, né, certamente das provas que você venha a fazer, meus amigos. Importantíssimo que você saia dessa videoaula sabendo a diferença entre colonialismo e neocolonialismo. Eu já coloquei na tabela de uma forma que você pudesse ver, né, essas diferenças nitidamente. Quando eu falo em colonialismo, na verdade eu me refiro ao contexto histórico ali do século XV até o século XVIII. E quando eu falo em neocolonialismo, eu me refiro ao contexto histórico do século XIX até o século XX. Olha só, quais foram as áreas alvos, né, da ação colonialista? No caso, o continente americano. Eu diria para vocês que as navegações europeias, que muitas vezes nós chamamos de as grandes navegações, foram aí as, digamos assim, as grandes responsáveis por essa ação colonialista, tá bom? Já no neocolonialismo, as áreas alvo foram justamente o continente africano e o continente asiático. Outro detalhe crucial, meus amigos, é que lá no colonialismo se praticava o que nós chamamos de mercantilismo estatal. A gente sabe que boa parte das nações que entraram aí nas grandes navegações eram nações absolutistas e, por serem absolutistas, praticavam a economia mercantilista. Então, quando eu falo em mercantilismo estatal, eu me refiro à política econômica das monarquias absolutistas, cujo a principal característica era a intervenção do Estado na economia. Agora, quando eu vou lá para o século XIX, eu já não vou ter mais a prática de um mercantilismo estatal, mas eu vou ter principalmente, meus amigos, os monopólios capitalistas que tinham o apoio do Estado. Lembre-se, estávamos falando já aí, né, de um capitalismo financeiro monopolista. Você sabe que o capitalismo tem várias fases, tá certo? Então, essa do século XIX é aquela fase em que a Revolução Industrial havia atingido sua segunda fase. Houve um crescimento enorme das indústrias, inclusive a fusão das indústrias com bancos, formando aí o que nós chamamos de capitalismo financeiro monopolista, tá certo? Bom, lá no século XV, XVI, XVII, XVIII, ali onde ainda se praticava o mercantilismo estatal, nós ainda estávamos naquela fase ainda inicial do capitalismo, que é o que nós chamamos de capitalismo comercial, o que marcou praticamente o período das grandes navegações e foi aí até o século XVIII praticamente, tá bom? Meus amigos,
Agora, qual foi o pretexto, né? O pretexto do colonialismo foi justamente a expansão da fé cristã. Lembre-se que o século XVI foi marcado pela reforma protestante na Europa. A igreja ela sentiu muito aí a perda de fiéis e é claro que toda essa dominação colonialista vai receber aí as bênçãos da igreja e esse caráter religioso de levar a fé cristã para, né, o novo mundo, o continente americano, foi uma característica importantíssima. Já no século XIX, o pretexto, como nós havíamos dito, foi aquele da missão civilizadora, cujo o europeu estava fazendo um grande favor para o africano, levando ali a civilização para o asiático, que eram considerados, inclusive, povos considerados inferiores pelos europeus. Então, vejam que os pretextos são diferentes. O que você tem que observar aqui, caro aluno, são as diferenças entre o colonialismo e o neocolonialismo. Ou seja, não é só o novo colonialismo que vai aí diferenciar essas duas práticas, mas sim este rol de características que eu estou apresentando a vocês. Tá certo? Então, muita atenção nessa tabelinha, tá certo? Cuidado, porque ela já foi cobrada inúmeras vezes em diversas provas, em diversos vestibulares, tá certo? Bom, eu coloquei uma outra tabela aqui bem mais sofisticada e é claro, aí você depois para o vídeo, tá certo? E dá uma olhadinha. Eu vou até tirar minha imagem aqui, olha, para você poder analisar, parar o vídeo e ler com muita atenção, tá certo? Essas diferenças. Mas veja bem, se você entendeu a tabela anterior, essa vai ser apenas um grandíssimo complemento. Tá bom, meus amigos? Avançando agora, vamos para o continente africano. Vamos entender a ação neocolonial neste continente. Eu quero que você observe muito bem essa imagem aqui, meus amigos. Veja que eu mostro o continente africano. Esse continente ele está todo colorido. Né? O que significa, né, esse colorido todo? Bom, significa que cada corzinha dessa representa uma nação, né, uma nação neocolonial, uma nação imperialista que dominou uma parte da África. A África, pessoal, ela foi toda retalhada. Ela foi dividida entre essas nações super industrializadas. E o local onde, né, se realizou essa divisão foi uma conferência famosa, chamada de Conferência de Berlim. Então, atenção, olha só, a Conferência de Berlim foi a reunião das nações imperialistas, neocolonialistas, onde se dividiu o continente africano entre essas nações mais industrializadas. Cada nação dessa partiu para cima do continente africano, dizendo uma, esse pedaço é meu, a outra diz esse aqui é meu, e aí o continente foi retalhado como quem retalha um bolo, como quem divide uma pizza. Foi isso que aconteceu na Conferência de Berlim, tá certo? Outra coisa importante, nessa conferência, duas teses estiveram em confronto. A primeira é aquela que defendia a ideia do direito da ocupação efetiva, onde se, né, defendia que os territórios pertenciam a quem os ocupou. Já a tese do direito histórico é aquela que diz que os territórios pertenciam a quem os primeiro descobriu. Nesse choque de teses, é claro que ficou prevalecendo a tese da ocupação efetiva. Então, não quem primeiro os descobriu, mas quem de fato os conseguiu ocupar o território é que seria considerado o dono. E olha, moçada, olha esse mapa aqui. Aqui nesse mapa você verifica as possessões europeias em 1870. Preste bem atenção nas cores. Vejam que era essa a ação neocolonial e imperialista do mundo até a década de 70 do século XIX. Mas veja, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a divisão já era bem diferente. Então você viu que o mapa aí ficou bem mais colorido.
o que mostra uma grandíssima divisão entre essas nações mais desenvolvidas. Então, vejam que o neocolonialismo e o imperialismo, principalmente na segunda metade do século XIX, ele, né, se desenvolveu bastante, tá certo? Tranquilo? E olha só, gente, então vamos aqui deixar uma coisa bem clara, que os europeus eles acreditavam realmente que deveriam civilizar as raças inferiores. Então o pretexto da missão civilizadora foi utilizado para avançar sobre esses continentes. Nós falamos também que a Conferência de Berlim, ela dividiu, ela partilhou o continente africano entre as nações europeias mais desenvolvidas, tá certo? Em 1876, só para você ter uma ideia, o continente africano tinha 10,8% do seu território dominado pelos europeus. E olha, moçada, em menos de 30 anos, olha o que aconteceu, 90,4% desse território africano já era dominado, tá certo? Então o que a gente mostra aqui para todos vocês é que o continente africano ele sofreu uma ação realmente drástica, imperialista e eu diria principalmente neocolonialista, porque essas grandes potências elas não queriam dominar apenas economicamente, mas elas dominaram politicamente, socialmente, culturalmente. A ação aí foi neocolonial. Tranquilo? Helder, esse processo de dominação foi violento, foi pacífico? Pessoal, tivemos aí inúmeros conflitos, né? Foi um processo extremamente violento, em alguns lugares até mais violentos do que em outros. Por exemplo, aqui na África do Sul, nós tivemos uma guerra famosa chamada de Guerra dos Boeres, que foi um conflito, né, lá na África do Sul, marcado pela disputa entre ingleses e aqueles que eram chamados de Afrikaners, ou seja, colonos holandeses e alemães que haviam fundado ali repúblicas em Transvaal e em Orange, tá certo? Então, é importante salientar que a Inglaterra, ela quis dominar esses territórios depois da divulgação, da descoberta de minas de diamantes nesse território da África do Sul. E no conflito, os ingleses acabaram se dando bem e eles acabaram dominando esses territórios, tá certo? Bom, como eu falei anteriormente, nós aqui não temos condições de, num vídeo, analisar todos os casos africanos. Então, eu escolhi a África do Sul pela relevância do tema. É um assunto que sempre cai nos vestibulares. Então, vamos falar um pouquinho aqui da África do Sul. E é claro que quando se fala da África do Sul, a gente tem que lembrar do grande líder sul-africano Nelson Mandela. Nelson Mandela, que é um nome sempre associado a um dos maiores regimes de segregação racial da história da humanidade, o famoso Apartheid. Nelson, que na verdade lutou contra, né, o Apartheid, ele que foi preso, né, recebeu inclusive pena perpétua de prisão, mas depois foi libertado e ele, é claro, que também se tornou o primeiro presidente negro da história da África do Sul. Quando a gente olha para a África do Sul, gente, nós vemos os contrastes. Por quê? Porque se você analisar a África do Sul nos dias de hoje, ela vem apresentando aí um desenvolvimento econômico. A África do Sul, para você ter uma ideia, ela faz parte, né, do famoso grupo do G20, que são as 20 nações mais industrializadas do planeta. Porém, a África do Sul, mesmo com esse crescimento, ela apresenta uma fortíssima desigualdade social. Aliás, problemas terríveis que mostram aí contradições. Em meio a um desenvolvimento econômico, socialmente falando, a África do Sul apresenta diversos problemas. Para você ter uma ideia, um dos maiores dramas da África do Sul ainda é, né, o famoso HIV. Para você compreender melhor o que eu estou falando desse drama sul-africano, de cada 10 crianças sul-africanas, de cada 10, né, você tem pelo menos 3 que já nascem com HIV positivo, e olha que esse número foi bem maior, tá certo? Já no passado. Então, houve uma redução, mas o número ainda é alarmante, o número ainda é fortíssimo. E olha, gente, a ação imperialista neocolonial na África do Sul deixou sequelas. Por quê? Porque quando a África do Sul conquistou sua independência da Inglaterra, a África do Sul mergulhou aí num dos piores regimes de segregação racial do planeta, o Apartheid.
Esse regime, ele privava os não brancos, ou seja, os negros, né? Ele privava de direitos civis, de direitos políticos, inclusive até de direitos humanos, meus amigos. Então, assim, era uma situação absurda que no período da Guerra Fria acabou aí, né, ganhando popularidade, ganhando fama, repercutindo pelo mundo e de forma muito negativa. Foi quando o mundo, né, passou a olhar com outros olhos o que acontecia ali na África do Sul. E para você ter uma ideia desse regime terrível de segregação, eu trouxe aqui algumas imagens. Olha, banheiros para brancos, banheiros para pessoas negras. Você tinha também aí escadas para brancos, escadas para negros. Você tinha bebedouro para branco, bebedouro para negro, ou seja, é uma prática racista realmente explícita. Era isso que acontecia na África do Sul. Então, importante que você lembre aí, é claro, desse terrível regime conhecido como apartheid. Certo? Tranquilo, moçada? Bom, aqui o objetivo é ser bem claro, né, sucinto, né, direto. Então, agora nós vamos para a Ásia, meus amigos. Na Ásia, nós também tivemos uma ação neocolonial extremamente violenta. Lembrando que boa parte do continente africano e boa parte do continente asiático eram dominados principalmente por aqueles países considerados os maiores impérios neocoloniais do mundo. Eu me refiro à Inglaterra e à França, tá bom? E olha, como eu disse a vocês, a gente sabe que o conflito neocolonial, ele quase sempre foi violento. E no caso da África do Sul tivemos conflito, como eu já falei, a Guerra dos Boeres, onde ingleses e africânderes, que também eram chamados de Boeres, eles, né, acabaram aí se rivalizando. E a causa básica foi a descoberta de ouro e diamantes ali na República Livre de Transvaal, fundada pelos Boeres e que estava praticamente ali do ladinho da África do Sul. Então, o resultado, é claro, a Inglaterra ela anexou essas regiões numa guerra terrível, onde ela foi a vencedora, tá bom? Lembrando que, né, essa anexação, né, da República de Orange e Transvaal, as colônias de Cabo e Natal, fundando em 1910 a União Sul-Africana. Foi daí que resultou, né, o surgimento da África do Sul. Tranquilo, moçada? Olha aí, então, vamos agora para a Índia, porque lá na Índia também tivemos uma dominação neocolonial terrível que foi realizada pela Inglaterra. Lembrando que uma guerra chamada de Guerra dos Cipaios. Quem eram os cipaios? Cipaios eram os soldados indianos que prestavam serviços para a coroa inglesa, né? Importante ressaltar que a causa principal da Guerra dos Cipaios foi a concorrência, né, inglesa com os indianos, principalmente no que compete à produção de tecidos. Ah, meus amigos, simplesmente não deu para os indianos concorrerem e, evidentemente, que isso levou muitos à falência. Agora, o estopim foi quando se descobriu, ou melhor, o boato se espalhou de que, né, o lubrificante que era usado nas armas distribuídas para os cipaios eram lubrificantes feitos de banho animal. E adivinha aí, meus amigos, qual foi o animal, né, que o boato, né, espalhou? É claro, eu estou me referindo à vaca, e a vaca é um animal sagrado para os hindus, e isso evidentemente fez repercutir, fez estourar a Guerra dos Cipaios. Neste conflito entre Índia e Inglaterra, bom, eu acho que não precisa nem eu falar para você quem foi que venceu, né? Então, praticamente, após a derrota da Índia, né, dos indianos nessa guerra, a Índia se tornou oficialmente uma colônia britânica. Muito bem, meus amigos, vamos partir agora para a China. Vamos falar aqui justamente da famosa Guerra do Ópio, né? Uma guerra entre Inglaterra e China. Como vocês sabem, a China é uma nação de uma cultura milenar, uma nação que permaneceu fechada por muito tempo ao comércio internacional, até porque não se encontrava um produto que de fato dominasse o mercado chinês.
E quem encontrou esse produto foi a Inglaterra. E eu me refiro ao ópio. O ópio, você sabe muito bem, uma droga alucinógena que vicia muito. O povo chinês ficou extremamente dependente, né, dessa droga. E é claro que as autoridades chinesas tentaram proibir o consumo, mas sem sucesso. E evidentemente que a partir, né, desse conflito, eis que um carregamento de aproximadamente 20 mil caixas de ópio acabou sendo jogado no mar pelas autoridades chinesas. A Inglaterra não gostou nem um pouco e esse foi o pretexto, meus amigos, para a famosa Guerra do Ópio, que acabou, é claro, né, com a vitória, ocorrendo a vitória da Inglaterra. Bem, a consequência dessa guerra foi a assinatura de um tratado chamado de Tratado de Nanquim. Por esse tratado, simplesmente, os portos chineses eram abertos, 5 portos abertos ao livre comércio, e a China, que por tanto tempo ficou fechada ao mundo, agora era praticamente aberta, né? Como eu gosto de dizer, arreganhada para o mundo, e evidentemente que as nações imperialistas vão adentrar, né, para dominar este mercado. A gente sabe que outra consequência foi a eliminação do sistema fiscalizador e olha só, a ilha de Hong Kong, ela passa para a tutela britânica e essa dominação inglesa durou 155 anos. Apenas em 1997 foi que Hong Kong foi devolvida à China. Bom, uma outra revolta, meus amigos, foi a revolta dos Taiping. Causas, né? Claro, era a dominação ali neocolonial na China. De um lado você vai ter os nacionalistas chineses, do outro as potências estrangeiras, e nessa guerra, é claro, nós vamos ter a derrota dos chineses mais uma vez, ampliação da dominação estrangeira sobre a China, com a abertura de mais portos aí de livre comércio. E por último, a famosa Guerra dos Boxers, mais uma vez nacionalistas chineses contra potências estrangeiras. E eu vou fazer uma observação. Aqui você vai ter a participação dos grandes mestres do Kung Fu chinês. E é claro, eles perceberam que nem a mais mortal das técnicas de luta é páreo para uma bala. E aí, meus amigos, como consequência, reconhecimento das concessões feitas anteriormente aos países estrangeiros. Tá certo? Então, quando se fala em dominação neocolonial, vamos lembrar aí, né, do que aconteceu com o continente africano, do que aconteceu com o continente asiático e, é claro, a Oceania também. Quando se fala em imperialismo, aí nós temos como grande exemplo, principalmente o continente americano. Beleza, minha gente? Tranquilo? Olha só, então tá aí uma super revisão de forma bem objetiva, de forma bem clara a respeito de um tema tão importante. E evidentemente que nessa disputa toda por mercados, por matéria-prima, essa disputa toda por mão de obra barata, o mundo ficou pequeno. E em pouco tempo, esses países vão querer tomar os mercados dos outros, e isso conduziu o mundo à Primeira Guerra Mundial. Mas Primeira Guerra Mundial, cenas dos próximos capítulos, das próximas videoaulas. Valeu! El de Camero.